Olá, homens e mulheres do meu canal, porque eu sei que tem homens aqui que acompanham também o meu canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto extremamente importante, principalmente para você que está grávida ou para você que está pensando em engravidar, para você que é tentante, para você que tem o sonho de ser mãe. Eu quero falar sobre a gravidez e o nosso psicológico na gravidez. Temos vivido uma época muito difícil de pandemia, onde todo mundo foi pego de surpresa. Com certeza você tinha muitos planos para esse ano, queria fazer muita coisa, já tinha muitas coisas planejadas já e agendadas para fazer, mas de repente tudo foi cancelado, tudo terá que ser adiado, muitas coisas, muitos sonhos com certeza foram destruídos. A gente não faz nem ideia do que muita gente está passando nesse momento, mas com certeza isso é algo que abala o nosso psicológico totalmente. E a gente que é grávida, mais ainda, porque a gente já tem o nosso psicológico abalado pelos hormônios da gravidez, pelas mudanças que acontecem no nosso corpo, por tudo que vai acontecendo, que a gente vai enfrentando durante a gravidez, pelos medos, medo do parto, medo de não saber lidar com uma criança, cuidar de uma criança, medo de ser mãe. Muitas coisas que acontecem e que abalam totalmente o nosso psicológico. E a gente já fica num momento mais sensível, chorona, ou estressada, ou mal-humorada. Naquela montanha-russa de emoções, a gente já vive isso na gravidez, geralmente, né? Então, com esses fatores externos que a gente não tem controle, tudo se intensifica muito mais. E aí, como que fica o nosso psicológico? Sendo que a gente tem uma vida aqui dentro de nós, que a gente precisa cuidar, que a gente precisa estar se sentindo bem e tomar cuidado para não sentir coisas negativas, coisas ruins, porque o bebê ele sente tudo, passa tudo pro nosso bebê e isso não é bom, não é saudável. Então, como que a gente lida com isso? Primeiro eu quero falar sobre mim, como que tá sendo, né? Como que eu estou, como que está o meu psicológico nessa gravidez. Para quem não sabe, eu tenho misofonia, que é um problema de saúde. Em algum vídeo talvez eu já tenha comentado aqui, mas se você quiser saber mais sobre isso, eu tenho outro canal que é sobre misofonia, que eu conto todos os relatos sobre isso. Pesquisa no Google aí que você vai entender melhor, porque é um pouco complexo. Mas por conta da misofonia, eu tô há anos numa condição bem estressante, que é algo que mexe demais com as minhas emoções, me afeta demais, então o estresse também acaba afetando bastante a minha qualidade de vida. E por conta disso, eu tinha medo de engravidar e até perder o bebê, de passar tanto estresse. Mas graças a Deus, quando eu engravidei, o que mais me perturbava era o lugar que a gente morava, que era apartamento. E aí tinha uma vizinha muito barulhenta e o lugar lá era barulhento. E então eu passava muito nervoso, muito estresse, assim, muito mesmo. E eu tinha certeza que se eu engravidasse debaixo daquele estresse, não seria nada saudável, não seria nada bom. Então eu tinha muito medo. Mas eu engravidei e logo em seguida eu mudei para uma casa, graças a Deus, mais tranquila. E desde então, aqueles problemas que eu tinha no apartamento acabaram, graças a Deus. E aqui eu também tenho alguns estresses, mas não é como era lá. E agora eu não sei se é por conta da gravidez, né? Se é Deus me capacitando, Deus cuidando de mim, da minha bebê, ou se tem a ver com a questão de eu ter saído de um lugar onde eu ficava muito perturbada e estar num lugar mais calmo, porque sempre fui uma pessoa mais calma, mais tranquila, mas por conta da misofonia eu me tornei uma pessoa estressada, sabe? Reclamona por causa da misofonia. Então, assim, eu meio que esqueci quem eu sou, perdi a minha identidade, não sei mais assim, quem eu realmente sou. Então eu não sei se agora eu estou na minha condição normal de uma Mariana calma, tranquila, sossegada, ou se eu estou sob os efeitos
Da gravidez, os efeitos de Deus, não sei. Mas eu sei que desde o começo da gravidez eu não tive esses picos de humor, graças a Deus. A questão de, assim, ficar chorona ou ficar muito nervosa, sabe? Essas coisas que grávida geralmente sente, graças a Deus, até agora, rumo aos 6 meses já, eu não tive, tô bem tranquila, só tive alguns momentos que eu estive mais sensível, tipo assim, em 6 meses, eu posso dizer que por umas 4, 5 vezes no máximo, eu fiquei um pouco emotiva, assim, no sentido, e sensível, no sentido de me falarem alguma coisa e eu querer chorar e me sentir machucada e algo do tipo, sabe? Ficar um pouco sentimental. Foram pouquíssimas vezes, não sei se foi exatamente por causa da gravidez, acredito que sim, porque eu não sou o tipo de pessoa que se abala fácil, assim, com as coisas, chorona, é muito difícil alguém me ver chorar. Então, não sei, teve alguns momentos que eu me senti assim, alguns dias que eu percebi que eu tava bem mais sensível e chorando, assim, por coisas que geralmente eu não choro, mas acredito que seja assim por conta da gravidez. Mas no geral, eu tô bem tranquila, assim, eu tô me surpreendendo e eu sempre tive muito medo de engravidar, até cheguei a um ponto que eu não queria nunca engravidar, preferia adotar do que engravidar, porque eu tinha medo do parto. Eu não queria passar por isso de jeito nenhum, porque não sei como que é a dor de parto, mas pelo que a gente vê, deve ser muito difícil. E aí eu tinha muito medo do parto, não queria engravidar de jeito nenhum por conta disso. Então, quando eu engravidei, meu maior medo passou a ser esse, mas eu tenho buscado, assim, sabe, manter a calma, não ficar pensando nas coisas negativas. E antes de engravidar, eu sempre orava e já imaginava, já visualizava que quando eu engravidasse, eu teria uma gravidez tranquila, que não seria essas grávidas que vivem no hospital, cheia de complicações, infecção de urina, e isso e aquilo, e corre porque o bebê tá ameaçando nascer. Sabe, essas coisas que é normal às vezes acontecer na gravidez, mas eu sempre mentalizei de que eu teria uma gravidez tranquila do início ao fim, sem complicações. E lógico, eu tenho, acontecem as coisas normais da gravidez, dores, desconfortos e tal, mas graças a Deus tá sendo bem tranquilo assim nesse sentido. De eu não precisar ficar indo para o hospital, de eu não ter infecção de urina, de eu não ter nada desses problemas que grávida geralmente tem. E aquilo que eu idealizei, que eu mentalizei sobre isso, que eu orei também, né, que eu coloquei diante de Deus, realmente está acontecendo. Então eu acredito que essa questão de a gente mentalizar aquilo, sabe? É muito verdade. Não tem a ver com espiritismo, não tem a ver com outras crenças, mas tem a ver, eu acredito muito com fé. Quando Deus falou sobre fé, Ele sabia do poder da nossa mente. Foi Ele quem criou, foi Ele que fez tudo, que arquitetou. Então, Ele conhece a nossa mente. Então, quando Deus nos manda ter fé, é porque Ele sabe que a fé é poderosa. E a fé, ela também é racional, ela é emocional, mas ela também é racional. Então, assim, eu tenho feito isso, sabe? De imaginar que eu terei um bom parto, que será tranquilo, com poucas horas de trabalho de parto. Mas independente do tempo que for o trabalho de parto, de quanto tempo for, que será tranquilo, que eu vou aguentar, que eu vou dar conta e que no final da gravidez, quando eu estiver com a minha Alana aqui no colo, eu vou poder chegar aqui e contar para vocês o meu testemunho, dizer que minha gravidez foi tranquila do início ao fim, que deu certo, que a minha fé moveu montanhas, que Deus esteve comigo o tempo todo, me abençoando, me guiando, me conduzindo. Essa questão do psicológico é muito importante, assim, sabe? A gente conseguir manter a calma. Tem acontecido muitas coisas desde que eu engravidei, coisas assim que normalmente eu agiria de uma forma ruim, assim, sabe? De perder o controle, de ficar
deixar aquilo me deixar nervosa, estressada, preocupada, com medo, mas eu tô conseguindo me manter plena, eu tô conseguindo me manter tranquila, sabe? Demonstrar aquela serenidade, assim, sabe? E isso tem me feito muito bem. É muito bom a gente ser uma pessoa assim, é muito libertador a gente não se estressar com coisinhas, a gente não ficar acumulando energias negativas, sabe? Eu sempre fui aquele tipo de pessoa que a casa tá pegando fogo e eu tô ali fora, assim, olhando assim, nossa, gente, tá pegando fogo. Meu Deus, tem que ligar pro bombeiro, né? Sim, eu sempre fui esse tipo de pessoa, muito sossegada. Não sei, eu acho que às vezes é bom a gente ser assim, porque o mundo de hoje é muito acelerado. A gente tá muito acelerado, a gente precisa desacelerar, não faz bem pra gente. Então, aquela pessoa que é mais paz, amor, você vê que essa pessoa, ela, sabe, ela tem uma vida mais leve, mais tranquila e ela vive mais tempo, ela consegue ter mais clareza das coisas, ela consegue pensar, raciocinar tudo com mais clareza. Então, para você que tá grávida aí, para você que tá pensando em engravidar, deixe seus medos, coloque diante de Deus. Não fique focando em coisas negativas, coisas ruins, mas foque naquilo que é bom, naquilo que você deseja, ainda que pareça que não vai acontecer, que não vai ser daquele jeito, que aquilo com todo mundo é de um jeito, então com você vai ser também. Não fique pensando nessas coisas. Não fique vendo relatos de partos ruins, coisas assim negativas, sabe? Tem até na Netflix, tem uma série, O Renascimento do Parto. Eu assisti o primeiro e eu adorei, tanto é que eu até recomendei no Instagram. Mas eu confesso que no dia que eu assisti, eu passei mal, eu fiquei me sentindo mal, porque eu vi muitas coisas ruins naquele documentário e eu fiquei com um pouco de medo. Eu mudei totalmente meu pensamento com relação a parto, mas eu fiquei me sentindo mal, com uma energia pesada, algo ruim assim sobre mim, sabe? Depois eu fui começar a assistir o segundo, o Renascimento do Parto 2, mas eu parei logo na primeira meia hora, não consegui assistir o restante porque aquilo tava me fazendo mal emocionalmente e fisicamente, então eu parei. É isso que a gente tem que ter em mente, essas coisas ruins, coisas que mexem assim demais com o nosso psicológico, a gente precisa deixar pra lá, a gente precisa ignorar e ver só coisas boas, sabe? Vejam relatos de partos sem dor, que deram certo, sabe? Coisas assim que vão trazer esperança pra você e vão fazer com que você pense, nossa, eu posso ter um parto ruim, mas eu creio que eu vou ter um parto bom, porque existem muitas mulheres que conseguiram, que tiveram parto sem dor, que tiveram parto natural sem dor. Então a gente tem que ser muito positiva nesse sentido, o máximo que a gente puder. Claro, tendo consciência de que na hora tudo pode acontecer e a gente tem que estar aberta às coisas que podem acontecer, né? Não com uma ideia fixa na cabeça. Mas a gente tem que ser positiva, a gente tem que esperar sempre o melhor. Isso com certeza ajuda demais o nosso psicológico e também faz bem pro bebê. Se você não quiser fazer isso por você, faça pelo bebê que tá aí dentro da sua barriga, porque é muito importante. O que acontece aqui dentro do útero, o que ele passa dentro do útero influencia sim na vida toda dele depois. Então cuide do seu bebê, faça o melhor por ele e cuide muito do seu psicológico, da sua saúde, para manter a paz, para manter a calma, se mantenha o mais longe possível de conflitos, de coisas ruins e negativas, para que você tenha uma boa gravidez, uma boa hora e também possa depois no futuro ajudar outras gravidinhas, outras mamães, através do seu exemplo. E quanto a isso que está acontecendo da pandemia, por mais difícil que seja, assim, é uma coisa que tem me abalado muito, tem me deixado muito triste por conta, tipo assim, às vezes a gente fica pensando, né, mas poxa, eu queria ter momentos bons durante a minha gestação, passear bastante, curtir, porque é um momento que não volta, não tem como voltar, a não ser que você engravide de novo, mas mesmo assim é outra gravidez, cada gravidez é única. Então a gente fica chateado porque a gente vê, nossa, tantas amigas nossas, pessoas conhecidas que a gente vê, teve direito a tudo,
foto, viagens, várias coisas, chá de bebê, chá revelação, e a gente não tá podendo fazer essas coisas, a gente perdeu totalmente a liberdade e tá tendo que passar uma gestação dentro de casa, confinada, sem poder sair, mal podendo sair para ir no hospital. Então, assim, é aterrorizante, é horrível e abala demais a gente, mas a gente precisa lembrar, por mais que doa, por mais que seja difícil, a gente precisa lembrar que vai passar, que Deus está no controle de tudo. E ainda que a gente não entenda por que na nossa vez está sendo assim, a gente precisa confiar em Deus, porque se a gente não tiver esperança em Deus, não tem esperança nesse mundo. Então confie em Deus, entregue suas preocupações a Ele, que Ele vai curar o seu coração, Ele vai te sarar e Ele vai abençoar a sua gestação do início ao fim. Mas é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma e espero vocês na próxima semana, no próximo vídeo. Beijo!